Então, a canção que a gente estava ouvindo tinha uma parte que me chamou bastante atenção, que fala: Ele me ungiu para liberar a sua glória. Por muito tempo eu fiquei talvez perdido, iludido ou dissuadido a acreditar que a glória de Deus era só o poder, aquela coisa de você tocar nas pessoas, elas caírem, ou falar em línguas, a cura, os milagres. Tudo isso faz parte. Mas se você for observar os grandes avivamentos que carregam muito disso, eles acontecem mais ou menos de 100 em 100 anos. Então, isso é importante, mas se fosse muito, muito, muito importante, Deus traria eles com mais frequência. Uma coisa que vem sendo informada é uma coisa aparentemente simples, mas que passa batido talvez por tão simples que ela seja. E a gente acaba ignorando, e a religião ajuda nesse processo. Quando ele fala assim, liberar a glória, eu entendo hoje mais como as ideias dele, ou seja, os pensamentos dele que estão em mim, ou que pelo menos deveriam estar, à medida que eu vou me conectando com ele, me relacionando com ele constantemente. Eu não vou nem usar mais tentar evitar a palavra diariamente, porque quem está online não é diariamente, é o tempo todo, é 24 horas. A Bíblia vai dizer assim: orai sem cessar. A gente já traduziu, né, essa palavra orar por falar com Deus. Então fale com Deus sem cessar, ou fale com Deus o tempo todo. E qualquer um com um raciocínio lógico vai entender que ninguém fica falando com ninguém o tempo todo. Mas, ou seja, você vai ficar online, você está aberto para receber, e à medida que você precisar, você fala. Dos grandes lances, uma das grandes maravilhas que ele fez na cruz através de Jesus, é justamente restabelecer o que foi perdido no Jardim do Éden, que era esse direito ao contato online ali o tempo todo. E aí você vai ler na sua Bíblia, acho que no finalzinho do livro de Mateus, quando vai falar sobre a ressurreição, que o véu se rasgou de cima para baixo, para não ficar nenhuma dúvida de que talvez porventura algum homem tenha rasgado, mas que foi o próprio Deus. E esse véu era justamente o que impedia esse contato. E aí o contato, já 2000 e poucos anos atrás, ele já está, vamos dizer, como se fosse um link de satélite, o sinal já foi restabelecido. E a questão é que, de alguma forma, aquilo que Jesus veio para libertar-nos, nós mesmos fomos nos aprisionando novamente. Tanto imaginar alguém que foi liberto e volta para a cadeia, criando uma série talvez de regras, mandamentos e leis que o próprio Jesus não estabeleceu. A gente acaba se preocupando mais com talvez um lado religioso, que é o que a gente geralmente consegue enxergar melhor, porque fala de Deus, fala de glória, fala de Jesus. O nosso cérebro, eu não sei porquê, talvez seja justamente esse espírito religioso, ele é como se ele já estivesse indo numa linha reta e de repente ele tomasse uma curva e começasse a pensar religiosamente. Isso, de certa forma, você já deve ter visto aqueles burros ou mulas empacados. Quando empaca, faz a gente empacar, empaca todo o processo. Paulo diz para os Gálatas que ele fala assim: ó Gálatas insensatos. Ou seja, ele está dizendo ali no texto, ele vai dizer que já eram para eles serem mestres, eles ainda estão nos rudimentos da fé, ou seja, eles ainda estão no leitinho. E se você for olhar ao redor, as nossas igrejas, elas estão cheias disso. Estão cheias de pessoas nos rudimentos da fé, no leitinho. E é óbvio que no começo deve ser dessa forma, mas depois de anos e anos você continuar na mesma série, deveria informar que existe alguma coisa que está fora de foco. Então, quando fala de glória, hoje eu entendo muito como são os pensamentos de Deus. A Bíblia também vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Os principados e potestades do mal, a cada dia mais eu venho entendendo que eles vêm trabalhar, não é em situações para Deus fazer milagre, porque você vai observar que ele faz milagre o tempo todo. Jesus encarnado fazia o tempo todo. Isso não é um problema. Pecado também não é um problema, ele já foi pago, já foi resolvido. O maior problema que nós temos, e que é essa luta, é justamente Romanos 12:2, da renovação da mente.
Ou seja, reprogramar a minha mente de acordo com a mente de Deus. E esse versículo ele é tão simples em si, tão fácil de ser entendido, que ele vem passando batido por anos e anos. E a gente acaba que ignora e sofre a consequência. Talvez é como aquele jogo do Brasil que passou ontem lá contra a seleção alemã. Ignorou que eles têm o toque de bola, tomou o gol. Porque a gente talvez marcou um gol, porque a gente aceitou Jesus, a gente está a caminho do céu, ou seja, está a caminho da vitória, mas não leva em consideração que a gente continua no jogo e a gente pode sofrer gols, pode sofrer inclusive derrotas e uma goleada e vai ficar triste, obviamente, vai ficar frustrado. Ninguém quer exatamente perder, todo mundo quer ganhar. E quando eu começo a achar que a palavra é só uma palavra que vem de um púlpito ou que vem de alguém com renome, e eu ignoro que eu mesmo sou um portador dessa palavra, desse logos, dessa palavra transformadora, e que o meu campo de atuação é exatamente o segundo mandamento, amar o teu próximo como Jesus amou a igreja, a gente vai trazer logo, Jesus deu a vida pela igreja. E é nesse sentido, só que a gente às vezes exagera demais num aspecto e esquece o aspecto mais simples. Seria o mais simples. Igual a gente está aqui conversando, é você conversar com as pessoas para influenciar as pessoas a pensar da forma como você pensa, mas como você deve pelo menos ser responsável. Você não quer que elas pensem como você pensa, você quer pensar como o seu Pai Celestial pensa, para você saber que você tem uma verdade eterna e influenciá-las da mesma forma. E a gente deixa isso batido. Muitos de nós a gente fala assim, não, vai lá na igreja, o pastor vai pregar, vai lá na igreja que vai ter não sei quem, vai lá na igreja que vai ter um cantor. Ou às vezes eu ouço uma situação, é uma aflição, é um terrorismo quase, alguma coisa ruim acontecendo, justamente porque na maioria dos casos não é uma doença física, mas é alguma coisa na mente. O mundo define muito como otimismo e pessimismo, mas a gente sabe que não é exatamente pessimismo. É a forma de pensar que vai levando a pessoa a não acreditar em si mesma. No final do jogo, já de hoje, do vôlei masculino, uma menina que já foi jogadora, esqueci o nome dela agora, ela dizia que o maior legado que as Olimpíadas deixaram para a nação não são as estruturas físicas, mesmo porque várias delas vão ser desmontadas ou transformadas, mas é a inspiração para as novas gerações. E o Brasil ganhou, o masculino pelo menos, medalha de ouro agora, 12 anos atrás teve uma medalha de ouro, e se eu não me engano, 12 anos atrás outra medalha de ouro. Foi mais ou menos de 12 em 12 anos que ele foi ganhando medalhas de ouro. E aí aqueles que ganharam a segunda medalha de ouro foram influenciados por aqueles que ganharam a primeira medalha de ouro. Esse que estava aí hoje, o Serginho, que está se aposentando, com 40 anos, acho que ele disputou 4 Olimpíadas. Então, mas ele conseguiu. E aí ele foi inspirado pela geração anterior dele. E agora ele mesmo inspirou um outro que está lá. Ou seja, uma geração inspira a outra. E se você for observar, por mais que eles possam ter conquistado títulos, posses e patrimônios, não foi isso que moveu as pessoas para querer ser quem eles eram. Quando o Serginho olhou esse outro jogador na TV, ele falou, quero ser igual a esse cara. Acho que era o Xande Negão, se eu não me engano. Tudo que ele queria. Ele era uma criança, um adolescente de 14 a 16 anos, ele disse, eu quero ser igual a esse cara. Porque ele viu na hora que ele deu a cortada e foi o ponto final e o Brasil ganhou e toda uma nação ficou feliz. Então, o pensamento maior, mesmo que não tenha nenhuma ideia relacionada a Deus, já estava já de conquistar para a nação, ou seja, para o reino e não para si. Porque você carrega aquela medalha de ouro, mas ela não é sua exatamente. Ela é sua, mas ela é muito mais da nação do que sua. Porque foi essa nação, eu quero trocar nação por reino, que te deu a camisa, ou seja, te deu a nacionalidade, te deu a cidadania, o direito de você estar ali e o direito de competir. E a gente despreza e ignora esse direito que Deus deu para a gente de viver, de competir. E na nossa competição maior, não é ficar juntando, que nem quando a gente era criança, e quem tem mais brinquedos e joga tudo no meio da sala e é o mais bonito porque tem mais do que os outros. E às vezes, desde pequeno, já começa a não querer nem deixar que os outros brinquem com seus brinquedos.
O legado maior é o que? É justamente deixar pessoas inspiradas, porque pessoas inspiradas, o meu tempo vai acabar. Ou eu me aposento, se eu for um jogador, por exemplo, ou eu morro. Mas se eu inspirei alguém, aquele ciclo continua. Se eu não inspiro ninguém, o ciclo expira. Só que para mim inspirar, talvez 95% do meu tempo eu preciso transpirar. Alguém já disse. Transpirar é o que? Exatamente suar. Você ou estudar a palavra, ou você se é esporte, ou se é algum empreendimento, você se dedicar. Que aí depois você vai estar inspirando alguém. Por que eu digo depois? Porque a maioria das pessoas vão observar depois do feito, depois da conquista. Pouca gente tem a mentalidade, talvez principalmente eu poderia dizer nós brasileiros, de observar durante. A gente observou, estou usando Olimpíadas direto, mas observei alguns comentaristas da emissora e a Marta dizendo: não desistam da gente, ou seja, do esporte, do futebol feminino. Elas não conseguiram ganhar, mas fizeram um excelente papel. Elas motivaram as pessoas pela garra que elas tiveram mesmo perdendo. Isso me fez lembrar de alguém que inspira a gente o tempo todo, que é o próprio Deus, quando não diretamente ao nosso coração através da palavra. A maioria de nós não executa nenhuma dessas duas funções muito bem. A gente gosta muito de falar, a gente é ruim de ouvir. Então, até no nosso relacionamento com Deus, a gente traz essa característica. A gente não quer ouvir muito. Toda vez que a gente vê alguém muito quieto, principalmente no Brasil, a gente acha que ele é doente ou tem sangue de barata. São expressões que vão desfazer ou desprezar a pessoa que raciocina um pouco mais. A expectativa das pessoas é que você esteja agindo ao tempo todo. E é natural que vem para o campo espiritual, se é que eu posso dividir só para a gente entender melhor. Então, quando eu venho para a minha vida chamada espiritual com Deus, eu trago essas características porque eu não fui ensinado de outra forma. Ninguém até então me inspirou a fazer diferente. E aí eu venho e começo a falar, e eu sou tardio em ouvir ou ignoro qualquer palavra. E todo mundo sabe que se alguém está dizendo não dê mais um passo, porque ele sabe que ali tem um penhasco, se a pessoa não ouvir, se ele for realmente um penhasco, não vai ter a segunda chance. Se era só um degrau de escada, ou quem sabe um primeiro andar, ainda pode haver um malefício, mas você continua vivo e pode ter outra chance. A gente é péssimo de ouvir. E voltando um pouquinho, se é que eu saí, patrocínio, essa coisa de alguém que não vê o resultado final, que não é inspirado só por aquilo que você conquistou. Esse alguém, o melhor que eu conheço, é o próprio Deus. Eu queria trocar essa palavra para tirar um pouco desse misticismo, essa religiosidade, por Pai. Pai é uma figura que você identifica melhor. E aí você imagina que no esporte em geral, por exemplo, você precisa se destacar para poder receber um patrocínio. Ou seja, alguém que vai te dar uma condição de você dedicar a sua vida só aquilo. Eles vão te dar as finanças para você poder pagar uma casa, um aluguel, sua alimentação, a alimentação reforçada, a dieta, tudo relacionado, talvez, os equipamentos, o vestuário, aquilo que você precisa desenvolver. Mas quando a gente olha na perspectiva de Deus, Ele não espera você alcançar para Ele poder te dar o patrocínio. Talvez Ele é a versão, ou quem sabe Ele é a maneira correta de fazer. As empresas, as pessoas só vão dar aquele apoio e dar o ok. Você foi muito bom depois que a pessoa foi campeã, que foi medalha de alguma coisa. Deus já te dá o ok antes. Ele já fala, vocês são mais do que vencedores. Ele não faz do jeito que a grande massa faz. Quando você ainda está começando, ele já te dá as condições, já reúne as condições para quem ouve, para que você seja inspirado desde já por ele. Além do que ele fala ao vivo, porque ele continua vivo, ele fala mostrando muito Jesus, mostrando toda essa turma que está aqui na Bíblia. Já deu a vitória. Já deu a vitória e mostra os exemplos de todo mundo. Imagina, essa Bíblia aqui
o que tem aqui de história, se eu não estou muito enganado, são aproximadamente 7.000 anos de seres humanos sobre a face da Terra. Só de Jesus a gente tem mais ou menos um pouquinho mais de 2.000, fora o que tem antes. Então é muita gente dando exemplo de como que, se você ouve a voz dele, as coisas vão dar certo, e como se você ouve a voz de uma serpente, ou seja, a voz de Satanás, como que as coisas vão dar errado. Então, ouvir é uma característica fundamental. Ou seja, eu preciso ficar calado. Eu estava assistindo um vídeo do T.D. Jakes. Ele dizia que os homens, primeiro eles se calam, ou seja, eles processam primeiro e depois eles falam. Aparentemente as mulheres é o contrário. Primeiro elas falam e depois elas processam. E ele estava ali naquela palavra dele, trazendo meio termo para eles se entenderem, porque é uma característica meio que natural do homem e da mulher. Um fica mais calado. Quando a mulher fala, você está quieto, ele está processando. Ele não vai falar o que ele está processando. E ela já está falando e ela ainda não processou. Às vezes por isso que se arrepende depois de alguma decisão. Mas se não existir essa harmonia e a prontidão para ouvir, chances são que eu vou por um caminho que não vai me levar a nenhum sucesso. Quando eu falo a palavra ouvir, junto com ela, quase que automático na minha mente, vem servir. Porque quem ouve é quem está interessado em servir. Você vê, por exemplo, quando você vai no bar, numa lanchonete que tem mesas, que tem serviço de garçom, ele vai chegar na sua mesa para ouvir, para poder te servir. À medida que você está falando, você não está exatamente nessa situação servindo, você está sendo servido. E a gente faz Deus muito de garçom. Ele se apresenta diante de nós, ele faz o sacrifício da cruz, ele restabelece o link perdido, ou seja, o acesso, e a gente começa a falar. E ele ouve e ele serve. Mas esse ciclo ele não pode ser um ciclo constante. Em algum momento tem que ser interrompido para me entender, talvez depois, quem sabe depois de sofrimento, de vergonha, como Pedro entendeu. E Jesus tem que perguntar, ou seja, o Pai tem que perguntar, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas 3 vezes? É quase que humilhante alguém ter que te perguntar 3 vezes se me ama. Aparentemente, existe alguma dúvida ou alguma coisa que eu fiz de errado ou meio fora da casinha para alguém me perguntar 3 vezes a mesma coisa? A pergunta é como se você tivesse... Alguém tivesse muito dinheiro, por exemplo, e ela vai te perguntar, posso confiar em você? Tu sabes que pode. Posso confiar em você? Tu sabes que pode. Aí a pessoa perguntar de novo, então tem alguma coisa que não deveria ser daquela forma. E ele finalmente responde 3 vezes que sim, depois do evento de ter negado, que vocês conhecem, do galo. Mas Jesus vai e fala para ele, o Pai vai e fala para Pedro, o Pai vai e fala para mim e para você. Sobre essa rocha construirei a minha igreja. Ou seja, sobre nós, que depois desse processo nos tornamos rocha, ou seja, alguém sólido, confiável, ele pode vir e começar a edificar sobre nós, que é justamente construir a igreja dele. Quando ele fala construir a igreja, ele está falando o quê? De construir uma série de pensamentos que vêm do Pai para mim e para você. Se você for observar os filhos de grandes campeões, desde cedo eles são ensinados a como se tornarem grandes campeões. Os que estão atentos, os que não estão atentos, deixam passar batido. E para alguém se tornar um grande campeão, não necessariamente o pai precisa ser um grande campeão. Às vezes a perspectiva que a gente tem, ela é diferente da que Deus tem. Se você for olhar, se você estivesse vivendo o momento que Jesus viveu, ali naquele tempo que ele foi da prisão para a cruz, talvez você vendo a Alemanha fazer 7-1, talvez você estava dizendo fracasso, perdeu. A perspectiva de Deus era outra. Sucesso, está ganhando. Quando deu o minuto final que o juiz apitou, que ele vai e diz, está consumado, e diz assim, entreguei, né? Jesus expirou. Ali foi o momento de ouro, foi a medalha de ouro.
para a maioria de nós, para todos aqueles que estavam ali, e se a gente estivesse ali provavelmente seria a mesma opinião, esse cara é um fracasso. Ele prometeu uma coisa e não era isso. Tudo que ele falou não tinha nada a ver, porque a gente está olhando o que os nossos olhos conseguem ver. E se a gente soubesse um pouquinho mais, se a gente se informasse, não precisa ser nenhum mestre, a gente saberia que Deus não olha exatamente a aparência, ou seja, Ele não olha as circunstâncias, Ele está olhando exatamente o coração. Então isso já me informa que não é o que está aqui exatamente na atmosfera que está determinando se eu estou ganhando uma medalha ou se eu não estou ganhando. Porque se Ele olha o homem segundo o coração e não segundo a aparência, isso me diz que não é o que está no meu exterior que vai dizer como que está sendo internalizado em mim aquilo que ele está transmitindo. Está fazendo sentido ou está confuso? Não, está simples de entender. Então, e aí, nisso tem o quê? Tem a série de pensamentos. Toda vez que eu encosto de um lado de um chamado pessimista e ele começa a me influenciar negativamente, pode ser N exemplos. Talvez é um caso de doença que você tem, talvez você quer ter filhos e não pode ter filho, talvez é uma empresa que você está começando e você não vê muito movimento, talvez é seu filho que está 3 anos seguidos na 8ª série, e alguém pode chegar e vai chegar, e vão ser 2 tipos de pessoa: os que estão vivendo de acordo com o padrão do mundo, e não é nem uma religiosidade, nem uma religião, é simplesmente a forma que eles sabem pensar. Que a gente sabe pensar porque a gente já nasceu nesse mundo, a gente já tem esse padrão. Ele vai falar: ih, rapaz, melhor você já ir se preparando, compra um caixão, e esse menino aí, é melhor você arrumar outra coisa para ele fazer, 3 anos na 8ª série, é difícil. Essa empresa aí, é melhor você procurar um emprego, porque você não leva jeito para isso. E a gente sabe que a maioria dos grandes inventores, pelo menos, eles tentaram várias vezes para conquistar, para atingir alguma coisa. E por que as pessoas falam para desistir e Deus vem e traz uma outra palavra? Se você for olhar as palavras que Deus traz, elas são de inspiração. Não são ao contrário, para você ser exterminado. Então as mentalidades são diferentes. Você consegue observar claramente quando você começa a olhar a Bíblia, você vê Deus falando com Davi. Davi tem a percepção e talvez a inteligência de perguntar: Senhor, devo subir ou não? Ele perguntou, porque ele queria ouvir. Ele perguntou e esperou para ouvir. Ele não perguntou igual a gente pergunta: dá um quibe, me dá uma coxinha, e o cara vem e traz para você. Ele perguntou se aquele quibe, aquela coxinha, era propícia para aquela hora. Devo subir contra os filisteus ou não? E aí ele vai e diz: sobe, que eu vou te dar nas suas mãos. Ele subiu e conquistou. Então, à medida que eu vou ouvindo Deus, eu vou sendo inspirado para Ele a conquistar. Obviamente vai ter tempos que, como o próprio Davi, Deus disse: não suba, ou não ataque, porque existe toda uma estratégia. Mas quando eu estou atento à voz desse rei, que eu consigo ouvir, me relacionar, consequentemente eu vou ser bem sucedido naquilo que eu faço. Se eu não fizer dessa forma, eu só tenho a perder, eu não tenho nada a ganhar. Tem um texto meio maluco que eu separei pra gente, está no livro de Mateus, no capítulo 10, versículo 18. E aqui traz um pouco, de certa forma, a boa loucura de Deus, é a forma como que Ele pensa e como que Ele nos coloca nesse jogo da vida, se eu posso dizer. Mateus 10, capítulo 10, versículo 18. A forma dele pensar vai além daquilo que a gente imagina ser sucesso ou fracasso. Mais uma vez que eu me declaro pertencente a Ele, eu deveria no mínimo obedecer. Vai dizer assim, na minha versão: e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios.
Só que um versículo antes você vai ver assim, acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas. Por que será que Deus fala para mim me acautelar dos homens, sendo que eu também sou homem? No mínimo vai dizer que existe uma distinção entre homens. Existem homens que pensam de uma forma, existem homens que pensam de outra forma. Quando Jesus diz assim, a Mateus também, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A gente já falou uma vez que a tradução exata para essa palavra arrependei-vos não é você ir lá na frente de uma igreja chorando e todo triste por tudo aquilo que você fez de errado. É simplesmente você mudar a forma de pensar. Então, quando ele diz acautelai-vos e informa que existem dois tipos de homem, ele vai conduzindo e entendendo, bom, agora você está sendo conduzido, sendo treinado, condicionado a pensar como eu penso, consequentemente você não vai mais pensar como eles pensam. E o que vai acontecer, ele já está informando. Então tenha cautela porque você vai ser entregue e você vai ser açoitado. Parece uma tragédia. Parece que é o 48º lugar de quando só tinha 47 participantes, ainda conseguiu chegar depois do último, quase que impossível. Não tem nenhuma medalha de ouro nisso. Mas quando a gente olha um pouquinho além da superfície no versículo 18, ele tem um propósito. Qual que é o propósito? De trazer essa mentalidade que ele está colocando em você, não mais agora para o pessoal do Sinédrio. Por quê? Porque o pessoal de religião eles não querem, eles já têm uma mente estabelecida. Lembra dos principados? Principados vai falar de arquitetura. São arquetipos já na mente, no coração, já posicionados e quase como que um castelo todo protegido, para que tudo aquilo que vem externo àquilo que eles acreditam não entre. Por isso que talvez você já deve ter ouvido falar que a salvação é o maior milagre de todos. Porque é isso que ela faz. Ela vai trazer uma ação de quebrar alguma coisa que estava salva. Salva, em inglês, vai ser como guardar. Alguma coisa que estava muito guardada no interior, ao ponto de ser quase humanamente impossível ser quebrada por forma natural. Então a salvação é esse milagre que vai e quebra aquilo que está lá dentro, para que uma nova mentalidade comece a brotar. Ou seja, é como se, não sei se vocês lembram do filme Star Wars, aquele último episódio antes desse novo agora, acho que era o último, que tinha aqui uma navezinha lá na nave mãe conseguir disparar um raio, que aí aquele raio e sair rápido, porque aquilo ia explodir tudo, eles iam conseguir. As chances eram mínimas, mas teve gente com coragem, era, acho que o Luke, né, não sei, para poder entrar e disparar. Ou seja, uma semente que ele foi plantada para poder destruir aquela estrutura demoníaca que estava ali querendo dominar as pessoas. Então, uma semente plantada dentro de pessoas pode destruir toda uma estrutura demoníaca que já estava dominando ela mesma e, consequentemente, as outras que eram influenciadas por ela. Família, vizinhos, colegas, se ela tem alguma plataforma de comunicação, rádio, TV, ou impresso, ou blog, ou seja, o que for, internet, principalmente hoje em dia, WhatsApp, ela vai influenciando outros a pensar da mesma forma. Pra você ter uma ideia, um tempo atrás, uns 10 anos eu acho, fui trabalhar nos Estados Unidos entregando pizza. E eu nunca fui de xingar, mas lá naquele lugar tinha os caras aparentemente que a gente pode chamar os caras legais, os caras maneiros, e eles sempre soltavam aqueles 3 palavrãozinhos clássicos. Eram brasileiros e soltavam aqueles palavrões clássicos que todo mundo acha normal. Como era um estilo de vida deles, eu achava legal. Quando eu fui me pegar, depois de 2 meses, eu me observei falando aqueles mesmos palavrões. Porque, sem eu perceber, eu fui influenciado por eles. Eu não falava nada a respeito de Deus e daquilo que eu acreditava, mas estava ali ouvindo o que eles diziam, mesmo que eu não quisesse ouvir. A gente estava no mesmo ambiente, então, consequentemente, querendo ou não, você vai ouvir. Então, se eu tivesse me protegido, aquilo não entraria. A partir do momento que eu entendi que eles eram são pessoas normais, né? Deus ama todos, são todos filhos de Deus, e não tive nenhuma precaução, ou seja, eu não usei o escudo da fé,
eu recebi as setas e os dardos inflamados, que obviamente inflamaram e me fizeram mal. Porque eu desprezei o inimigo dentro deles. Eu espero que esteja sendo claro. Não é que eles exatamente eram inimigos, mas existe uma série de pensamentos e ideias dentro deles e das pessoas que são nossos inimigos. Você pode acordar muito bem, talvez ir para a praia ou sentar aí na frente, o que for, e você encontrar com alguém que tem ideias extremamente pessimistas. E ela vai te influenciar, e aí talvez se você estava para ficar triste, ou meio assim, você vai acabar ficando triste, e no final do dia às vezes você nem sabe por que você ficou triste. Porque você recebeu uma injeção de pessimismo, uma injeção de tragédia na vida. Os nossos telejornais, que a gente assiste, pela manhã principalmente, eles já começam já te informando de um monte de tragédia. Morreu, acidente, é AIDS, é corrupção, é não sei o quê. E a maioria de nós fica ali se alimentando daquilo. Então daqui a pouco você chega no fim da semana ou no fim do mês, você fala, tá tudo ruim mesmo, né? Esse país é uma porcaria, nada presta, brasileiro não vale nada. E você vai falando um monte de coisa que não é quem você é, mas você foi influenciado a agir e se comportar daquela maneira. E quando a gente tem tocado no assunto, eu vou encerrar que eu estou falando muito, mas a oração de Jesus, ou talvez o ponto-chave é, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Por quê? Existe uma forma também de pensar no céu que é diferente da terra. Ele está falando, quando ele fala isso, de colonização. Ou seja, é trazer pessoas, é trazer uma cultura dos céus para a terra. Se eu não estou enganado, aproximadamente 300 pessoas, elas vão formar uma colônia. E quando você tem 300 pessoas com o mesmo pensamento, é uma potência. Se você for olhar Atos, livro de Atos, se eu não me engano, capítulo 2, vai dizer que estavam 120 reunidos. E o Espírito de Deus veio, como em línguas repartidas, um vento, e houve um alvoroço lá. A gente vai ver lá atrás também aquela escada que o pessoal começou a construir, Deus foi lá e interrompeu. Porque houve unidade, eles se uniram. Deus interrompeu lá com um propósito. Mas o que o diabo, e lembrando que a palavra diabo significa exatamente divisão, o que ele mais tenta fazer, o que ele faz, o que ele faz o tempo todo, é dividir. A seleção de vôlei que ganhou, eles já informaram que eles brigaram no quarto, porque teve fase que eles estavam perdendo. A seleção de futebol foi fortemente criticada pela nação inteira. Esse time ruim, não sei o quê. Quando que deram valor? Depois que trouxe a medalha. Não é assim que Deus pensa. Não é assim que eu deveria pensar. Ou eu valorizo alguém pelo que ele ou ela é, e não pelo que ela pode me servir ou que ela tem. Porque senão é exatamente isso que eu faço. Eu trago essa mesma cultura para o meu relacionamento com Deus. E aí por isso que tem gente, as pessoas que a gente chama de desviadas ou afastadas. Por quê? É exatamente essa cultura. Elas traz para o relacionamento com Deus aquilo que Ele pode dar, aquilo que Ele pode servir, em vez de valorizar quem Ele é. E quem Ele é vai precisar de eu me relacionar com Ele para entender que Ele já está investido em mim há muito tempo. A gente deu um exemplo, que já tá, para mim já está batido, mas existem outros, do Efésios 1,4, que desde antes da fundação do mundo ele já tinha eu e você em mente. Para quem é mãe, quem é pai, antes da sua criança nascer, talvez antes de você ter o ato para gerar, para ficar grávida, você já tinha em mente, você já tinha uma preparação, já estava imaginando o nome, imaginando se ia ser um menino, uma menina, como que ia ser. Por quê? São características de Deus. O que a gente faz, a gente não desenvolve ela por completo, porque em algum momento a gente não se relacionou mais com Ele e a gente absorveu mais a cultura mundana, ou seja, a cultura do mundo, do que a cultura dele. E daí que precisa esse choque, que é exatamente o que Jesus fez quando veio na Terra. Ele traz esse choque cultural, esse choque de pensamentos, porque são culturas diferentes. Observa, por exemplo, Moisés, quando ele sobe ao monte, que ele demora um pouco, porque ele está se relacionando, absorvendo a cultura de Deus, que foi despertada nele por causa dos milagres, e é isso que deveria despertar, para que a gente fosse buscar os milagres. Você vai lembrar de uma passagem que as pessoas pedem milagres e Jesus se refere a Jonas e reclama alguma coisa, se não me engano, geração, acho que incrédula, geração má, e ele fala tipo assim, não tem milagre.
Porque o milagre, o propósito não é entretenimento. O milagre é exatamente o que aconteceu com Moisés, para te trazer a atenção de quem é esse Deus. E agora ele está lá absorvendo a cultura, o irmão dele e todo o povo estão lá embaixo numa festa, numa orgia, no carnaval, o nome que você quiser dar, fazendo uma cultura mundana, porque é tudo que eles sabiam e tudo que eles não queriam era aprender a cultura do próprio Deus. Você vai lembrar um pouco antes, eles vão dizer assim, Moisés abre, ele convida, fala com Deus, intercede, papel de Jesus, que ele tipificava de Jesus, para que o povo pudesse também se aproximar de Deus. Porque quando eu tenho algo muito precioso como ele tinha, eu quero compartilhar com as pessoas quando eu tenho essa mentalidade, essa cultura de Deus. E aí, o povo vai dizer o quê? Não, vai você, tudo que ele falar para você, a gente está aqui para ouvir. Você acha que isso alegrou o coração de Deus ou entristeceu? Talvez você pode analisar pelo lado sentimental. Deus ficou magoado, ficou ofendido. Pode ter ficado, não sei se ficou ou não ficou. Mas a questão principal é que agora, em vez dele influenciar todo aquele, no mínimo 1 milhão de pessoas que tinha ali, ele não consegue, ele só consegue influenciar uma pessoa, só o Moisés. Para que o Moisés, por tentativa, influencie todos os outros. Então, a luta que às vezes a gente acha que está perdida, não está perdida, é a maneira de Deus fazer as coisas. Ele enviou quantas pessoas dos céus, exatamente, como Jesus? Só teve um, para influenciar toda uma sociedade. E aí talvez você às vezes se ache sozinho em algum ponto da sua vida ou em algum momento da sua caminhada, que você fala, poxa, só tem eu aqui assim. Está me ocorrendo exemplos aqui, às vezes de festinhas, o pessoal está todo mundo gritando, às vezes fumando, usando drogas, e você é o único que não participa daquilo. E aí você se sente assim meio deslocado, só tem eu. Mas por várias vezes eu já tive em festas que pessoas fazendo essas coisas encostaram do lado porque elas estavam cheias daquilo, mas vazias, porque não tinham nada em si mesmo, porque o mundo não vai alimentar. Então elas vão ver alguém diferente, alguém calado, porque está todo mundo falando. E elas vão encostar do lado, e ali é justamente onde você foi posicionado, mesmo naquela festinha, para quê? Para que você influencie aquela pessoa. Então essa coisa de que, não vou no mundo porque isso não é de Deus, é pecado. Será que não é você uma flecha enviada como Jesus? Alguém santo e puro para o meio de um povo incrédulo? Talvez um Isaías, quem sou eu de lábios impuros para poder estar aqui junto com o Senhor? Mas ele vai lá e faz o que? Ele tira a tenaz, purifica a pessoa, os lábios dela, ele já purificou você através do sangue de Jesus para estar nesses ambientes e influenciar. Talvez você fale, não consigo influenciar milhões. Naquela época Jesus também não conseguiu influenciar milhões. Aquele jogador de vôlei que ganhou esse título mais ou menos há 36 anos atrás do Brasil, ele não sabia de quanta influência ele iria fazer sobre as gerações que viram. Eu não sei mais as contas. Eu acho que o Brasil já teve nas Olimpíadas 8 vezes com vôlei. Não sei se são 8 ou 7 medalhas. Não são todas de ouro. Mas o vôlei está entre os 3 ou 5 maiores esportes do país. E não era assim. Então esse cara que talvez já pode ter até morrido, ele não tem noção da influência que ele causou. Por quê? Porque a gente planta olhando a nossa geração. A gente não tem a noção, igual Deus tem, de gerações que estão por vir. Quando a gente olha textos, por exemplo, ele vai falar de Salomão, vai falar de Davi, vai falar que não vai fazer coisas com Salomão, em honra ao seu pai Davi. Deus está olhando gerações. E se eu não começar a investir, a patrocinar, principalmente filhos e filhas, gente bem próxima de mim, e como a gente está falando de espiritualidade, eu também tenho filhos espirituais, para que eles cresçam e desenvolvam, porque talvez agora eu não estou vendo nenhum fruto, não estou vendo nenhum benefício, eu mesmo estou me colocando como alguém que está retendo aquilo que Deus deu para mim. Eu preciso, quando eu tenho a informação, abrir a boca para poder inspirar, para que as pessoas possam acontecer, para que elas possam ser quem elas são. O que a inspiração faz? Ela traz à tona exatamente quem você já era. Não tem nada novo na inspiração. Quando você fala que alguém faz alguma coisa, você inspirou ela a fazer o que já estava dentro dela. Aquele mesmo DNA que Deus já plantou dentro de você quando você recebeu o sopro de vida. E se eu não ficar atento,
eu perco a influência. Já pensou se Jesus fosse falar assim, não, mas aqui é tão pouca gente, não tem nem 1 milhão de pessoas aqui, eu vou morrer só por 1 milhão de pessoas? Olha quantos bilhões já passaram depois da morte dele. Olha quanta gente ele tem influenciado. Se resolver aceitar as ideias dele ou não, é outra história. Mas ele vem influenciando, vem influenciando. Quando chegar o dia do julgamento, Deus, ele vai estar lá e ninguém vai poder dizer, não, mas eu não fui influenciado. Não, você teve as duas influências. Você teve a influência do mundo, a cultura satânica. Você teve a minha influência através de Jesus e seus seguidores, que se estenderam aí por mais de 2000 anos, estão aí. Existem alguns corrompidos, alguns fora de foco, mas existem ainda os puros, os atuais. Talvez como Elias, se eu não me engano, que aqueles 7.000 que Deus informa para ele que não se dobraram diante de Baal. E aí agora você pôde escolher, e você escolheu opção X, era para ter escolhido Jesus, então sai para lá, ou você escolheu Jesus. Ou seja, não tem desculpa, você tinha liberdade o tempo todo para escolher quem você quer ser. E eu acredito que o grande lance do Evangelho exatamente são as palavras. Por muito tempo eu desprezava palavras, eu valorizava muito música, talvez por ter trabalhado com música, eu achava, não, cantor que é bom, cantor vai lá, vale a pena, porque tem que montar palco, tem que montar instrumento. Vai o cara para palestrar ou pregar, o que ele tem que fazer? Tem que fazer quase nada, só dar um microfone para ele, não tem que passar som nem nada. Mas a influência da palavra, cada dia mais eu vejo mais viva, porque as palavras mudam as pessoas. Você vai observar o vôlei de praia. A dupla brasileira tinha tudo para ganhar, mas não tinha um coach, não tinha alguém do lado de fora para trazer palavras para elas ganharem. O vôlei masculino de quadro tinha alguém muito experiente, escritor de livros, que é o Bernardinho. Cada vez que ele parava, que ele vinha, ele tinha as palavras certas, as sementes certas para jogar naqueles que estavam ali jogando o jogo da vida e ouvindo o que ele tem a falar. Se você for observar, Deus, através do Espírito Santo, é de certa forma muito parecido. Você está jogando o jogo da vida. E é para você jogar, esse é o seu papel. Só que volta e meia, ou você vem para o seu técnico, que você não aguenta, está sob pressão, ou ele te chama. Mas a gente não ouve quando ele chama, e quando a gente vem, de alguma forma, a gente não ouve a instrução que ele está passando. A gente quer voltar lá e fazer do nosso jeito. Não, eu vou bloquear, porque eu tenho que bloquear, que é normal. Olha, Deus, você não está vendo? O cara vai cortar, é bloqueio. E talvez ele está falando outra coisa. Tira a mão porque a cortada dele é forte, a bola vai ser fora. Mas se eu não ficar atento ao meu coach, ao meu técnico, ao meu senhor, eu vou ser um pequeno senhor ou senhora desgovernado, sendo soprado pelo vento em qualquer lugar, sem direção. Então você já viu que esse carrinho bate e volta? Bate na parede, bate na outra, vai para lá, pensa que vai reto, daqui a pouco vira, e para chegar talvez 1 metro de distância demora muito tempo. A maioria de nós, de certa forma, tem feito exatamente isso. A gente tem batido cabeça, batido cabeça, batido cabeça, batido cabeça, porque a gente não para ouvir as instruções do treinador, do técnico. E aí a gente vai se perdendo. Você vai observar, você deve ter lembrado que o tempo, por exemplo, do jogo de futebol vai acabando. Vem a prorrogação e pode até vir os pênaltis. Na vida não é exatamente assim. A gente tem um tempo, só que a gente não sabe quanto que é esse tempo. Obviamente, cada dia que passa, cada segundo que passa, aí está se acabando. Independente se era 10 ou se era 1000. Passou 1 minuto, eu tenho menos 1 minuto daquela quantidade que eu tinha. É matemática pura. E eu vou perdendo tempo sem saber para onde eu estou indo, porque eu não consigo parar para ouvir o meu técnico, porque eu não tenho um senhor. E às vezes a gente ouve todo mundo. A gente ouve o comentarista político, a gente ouve o comentarista econômico, a gente ouve uma reportagem, além de ler um jornal, a gente ouve até o bêbado que para do nosso lado para conversa, ouve o assaltante, ouve todo mundo, mas não ouve a voz desse Espírito Santo de Deus, que tem exatamente esse propósito de estar aqui para se comunicar com a gente. Alguns fatores, porque a gente acha que ele só vai falar quando a gente se ajoelhar, porque a gente acha que ele só vai falar quando a gente for num prédio chamado igreja, porque a gente acha que ele só vai falar se eu tiver todo certinho, ou se eu tiver tomado banho, ou se eu tiver arrumado, ou se eu tiver, sei lá, preso ou trancado no meu quarto. E se a gente for observar,
Novamente, para me finalizar, se a gente for ler, ou seja, ouvir o que o treinador falou, nenhuma dessas condições que eu acabei de mencionar são um pré-requisito para que o treinador fale comigo. Na verdade, ele está falando o tempo todo. Já viu aquele treinador maluco que fica gritando lá no campo? É quase que isso. E o jogador não ouve? Talvez Deus está fazendo de tudo para chamar a nossa atenção. E a gente não dá ouvidos, não dá atenção para ele. E depois, quando a gente perde a partida, a gente quer reclamar. E aí não tem jeito. Aí então eu posso falar um pouquinho.